Roberto Estrada, que trazes pra mim um game bacana e um filme ruim, um game bacana e um filme ruim. Afonso Solano, que mais vocês têm? Mangá esquisito e quadrinho também, mangá esquisito e quadrinho também. Diogo Braga, que trazes pra mim a voz do robô com notícias sem fim, a voz do robô com notícias sem fim. E os convidados, será que hoje tem? Feijão e o Totoro e o Cid já vem, e o Major Cenoura aparece também. Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Hello! Estamos começando mais um Matando Robô Gigante. Shazam! Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com Afonso Músculos de Borracha Solano. E diretamente de Brasília, Didi, eu trabalhei numa loja de conveniência, Braga. Yeah, things are going great. Porque o Chuck, né? O Chuck trabalhou na loja de conveniência. Não é de conveniência, né? É Best Buy. Best Buy, um abraço para os funcionários da Best Buy. Olha aí, e ouvem o MRG, temos muitos aí. Olha aí, verdade. Falando em Best Buy, eu lembrei de uma coisa muito bacana que eu comprei também, eu comprei a melhor. Ioiô. Nossa, que ligação horrível, Beto. Você viu isso? É, cara, que merda, Diogo. Best Buy, eu comprei a melhor. Bem, tô tentando ainda. Continua, né? Mas vamos lá. Comprou um ioiô, Diogo. Não, na verdade, eu comprei. Eu tô reparando que o ioiô tá voltando devagar dessa vez. Devagar. Eu comecei a ver a criançada na escola dos meus filhos jogando ioiô. E aí? Eu fui recentemente na Galápagos e a galera lá tava jogando ioiô. Campeonatinho de ioiô, fazendo showzinho de mágica de ioiô, botando chapéu pra pedir dinheiro. E é maneiro, assim, fazendo aquele pêndulo do relógio, sabe qual é? O clássico do... Faz aquele origami. Pô, até o Chaves levou um especialista de ioiô lá na vila, pô. O Chaves levou um especialista em ioiô? É. Ah, levou, é verdade. Me lembro que tinha um episódio do ioiô, né? Na verdade foi o Seu Madruga, minha memória tá aqui me gritando, que contratou, acho que um especialista em ioiô pra dar um show. Seu Madruga tentando ganhar um trocado. Eu tenho ioiô também, eu sou um fã silencioso do ioiô. Diogo agora... Olha aí, falando... olha aí, parece que... eu gosto de ioiô desde criança mesmo, desde quando a gente passou pela... Tem as febres, né? Isso que o Diogo falou de cíclico aí, realmente tem a febre do ioiô, a febre do peão, sei lá, e derivados. Eu sou um fã do ioiô. Tem um ioiô que fica aqui na minha estante, tô inclusive olhando pra ele de madeira, um ioiô de madeira. Ah, caraca, pode crer. Recentemente, quando a gente foi gravar, eu vi isso aí na tua casa. Tava em cima da mesa, uma coisa assim. Mas tu não joga, né? Não, ele joga. Joga. Ele fica em cima da... Cara, quando eu cheguei na casa do Afonso, tava em cima da mesa da sala, ou seja, ele deve ter usado uns 5 dias atrás, alguma coisa assim. Olha, me acusando de bagunceiro. Mas você é daquele cara que faz aquelas paradas muito iradas com o ioiô, ou tu só joga pra cima e pra baixo na frustração de não conseguir fazer um triângulo, essas coisas? Eu não sei fazer o triângulo, mas eu sei fazer ele dar aquela dormidinha no chão. Levar o cachorrinho pra passear. Eu uso como uma terapiazinha. É igual o juggling. Eu faço malabarismo também, né? Que o Feijão me ensinou tempos atrás. É verdade. Eu também fico fazendo juggling com limão em casa. É bom ter um plano B, né? Se o MRG falhar, o espadachim falhar, eu vou pro sinal aí. Das iniciais dos grandes imortais: Salomão, Hércules, Atlas, Zeus, Aquiles e Mercúrio.
foi dado ao jovem Billy o poder para, ao pronunciar a simples palavra Shazam, que este se transforme num instante do mais poderoso de todos os mortais, Capitão Marvel. Senhoras e senhores, desde o final da década de 30, temos aí o senhor Capitão Marvel, mais conhecido como Shazam, permeando o nosso imaginário, seja em quadrinhos, seja em seriado de televisão. E aqui, em 2019, finalmente a DC nos traz Shazam! Afonso Solano, por favor, traga-nos a sinopse desse remake de Shazam. É verdade, ele que foi o primeiro super-herói a ser adaptado para as telas. Num filme horroroso. Bom, o jovem órfão Billy Batson tropeça numa caverna secreta onde ele encontra um mago maluco que decide ceder a ele os seus poderes. No que consiste essa sessão? Ao gritar o nome deste mago, o Billy se tornará o Capitão Marvel, que possui os poderes das seguintes celebridades aí da mitologia histórica. Da Grécia Antiga, né? Da Grécia Antiga, que é Salomão, Hércules, Atlas, Zeus, Aquiles e Mercúrio, formando Shazam! E aí ele, claro que vai descobrir os seus poderes através desse filme aí, muito polêmico. Polêmico. E vai lutar contra outro mago careca, que é um indicador de... Outro mago não. Ele não é mago? Então... na verdade, os dois são... Todo mundo é mago porque todos usam magia, né? Exatamente. Até o Shazam é um mago. O Shazam é magia. O Shazam, na real, eu não sei como é que eles estão usando nesse filme novo. Aí vocês podem me dizer se eles estão chamando o Capitão Marvel ou se eles já estão chamando de Shazam direto. Uhum. Mas o Shazam é o nome... tu não viu, né? Não vi. O Shazam é o nome do mago. Exatamente, Beto. O personagem Capitão Marvel / Shazam hoje, já respondendo sua pergunta, a DC agora está chamando o Capitão Marvel de Shazam já tem um tempinho. Mas o Shazam, ele sofre do mesmo mal do monstro de Frankenstein. Que a galera chama... Exato, excelente. Exato. Quem é Frankenstein é o criador, né? O Victor Frankenstein, que é o sobrenome lá do médico, né? Do cientista. Uhum. O monstro é só o monstro, ou a criatura, né? Ele não tem nome. Exatamente. Uma coisa interessante sobre essa questão do nome, né? Do herói se chamar ou não Shazam, é que por mais que a DC o chame de Shazam, ele não é chamado em momento algum de Shazam durante o filme. Ele é chamado de 1 milhão de nomes. Dedo faísca, capa não sei o que, raio divino, trovão tropical, cara, vários nomes. Eles não sabem que nome dar pro cara, saca? Eles ficam... Isso é um ponto do filme, né? É uma parada que eles ficam sempre questionando toda hora que o Shazam, né, ele vai ser apresentado pra alguém de alguma forma, o Capitão Marvel, ele se apresenta, não, eu sou o Faísca Veloz. Eu sou o Raio Gostosão. Cada hora é um nome diferente, maneiro, cara. Didi, hoje nós temos um cenário muito interessante aqui no Matando Robôs Gigantes, porque um de nós não pôde assistir esta película intitulada Shazam por conta das chuvas, não é verdade, Beto? Cara, o pior... Não é só por conta da chuva. Vai reclamar seu Armando agora. Vai lá, seu Armando. Grita aí. O que é seu Armando, assim? Porque eu tô ouvindo isso bastante e eu não tenho ideia de onde vem isso, cara. Tu não sabe? Porra, seu Armando é a revolução trabalhista do Brasil, cara. Seu Armando, eu tô desde as 5h45 da manhã mandando foto, vídeo no seu privado, seu Armando, mostrando a minha real situação, porque hoje eu não fui trabalhar. O senhor conhece Belford Roxo quando chove, seu Armando? Aí o senhor vai no grupo e fala pra todo mundo ouvir que eu sou um funcionário preguiçoso que tenho medo de pegar chuvinha. Vai tomar no cu, seu Armando. Chuvinha é o caralho. Choveu pra caralho aqui em Belford Roxo, seu filho da puta. Mas que era fake. Era fake? Era fake a história do seu Armando, o que não impediu os guerreiros da justiça social de protestarem em frente à suposta padaria
do empregador do seu Armando, quase tirando do mercado um comerciante que não tinha absolutamente nada a ver com a história, porque eles queriam se sentir bem enquanto guerreiros da moralidade. That was pathetic. Porra, Afonso, cara. Para de buscar a verdade. Vamos acreditar nos memes, cara. That is the worst idea I've ever heard in my lifetime. Enfim, eu não consegui ver o filme do Shazam, mas eu tenho diversas dúvidas e eu quero começar perguntando pra vocês por que eu gosto muito de Shazam, né? E apesar de achar ele o herói, o melhor herói merda que existe, esse é o Shazam pra mim. Meu Deus. Porque não, mas olha só, é porque eu gosto do Shazam e tal, mas a história dele ao longo do tempo nos quadrinhos e não ali a origem dele que eu tô falando da história do personagem mesmo, ela faz o personagem não ter todo o tempo de desenvolvimento que outros tiveram. Então ele é um personagem que ele sofreu 3 mudanças, e essas 3 mudanças de origem, elas têm um tempo muito curto de desenvolvimento, porque ele ficou muito tempo parado, né, ali quando a DC processou a Fawcett que lançava, porque era cópia do Super-Homem. Então todos os heróis, eles têm construído ao longo do tempo uma personalidade que ela vai evoluindo. O Shazam não tem. Com isto dito, eu tenho uma pergunta para Didi Braguinha, que seria o nosso Shazam do MRG. Verdade. Tem muitas personalidades dentro da sua cabeça aí, Didi. Cara, eu queria saber, o Shazam, o filme do Shazam, ele mantém o tom infantil de uma forma agradável, sem ficar boboca, ou ele se perdeu? Beto, você tá fazendo uma pergunta pessoal, você tá perguntando pro Diogo se ele achou o filme bobo demais, não é verdade? Diogo que tem a alma do carequinha dentro dele aí. Hey, kids! Mas eu só queria deixar registrado aqui que os ouvintes consigam apreciar a maravilha de uma pergunta para gerar polêmica. O Beto, ele fez a pergunta pontualmente para mim, porque sabe que eu vou ter uma opinião de um jeito que vai ser combatida pelo Afonso. Reparem no desenvolvimento desse programa. Reparem. Captain, we're wasting time. Let's go. Cara, olha só. Eu acho que o Shazam... Primeiro eu vou contar uma pequena história sobre quando eu saí do filme e que foi um momento muito feliz pra mim, tá? E talvez defina um pouquinho o que foi Shazam, o que Shazam representou na minha vida. Olha como foi, pessoal. O filme terminou muito legal, eu estava empolgadíssimo no final do filme, que o final do filme ele é muito legal, ele tem uma virada ali, ele tem a última cena do filme é muito bacana, dá uma queda, você fala, uau, que legal! E aí quando acabou, sobe os créditos, tem uma animação ali rolando e tal, para verem as cenas pós-créditos e tudo mais, eu fui levantar, não vejo cena pós-créditos no cinema, não sei porquê, eu sempre levanto e vou embora. Eu sei, porque é chatão ficar esperando aquele negócio passar, pra você ver uma cena de 30 segundos que vai ter um monte de gente. Caralho! Aí tu fala, não, galera, não foi pra isso tudo. É só um gato, gente. E aí eu levantei, quando eu levantei eu dei uma olhada em volta, cara, e vi muito adolescente no início da adolescência, tipo 13, 14 anos no cinema, e todos eles estavam num estado emocional muito parecido com o estado emocional que eu tinha antigamente quando assistia um filme de herói ou um filme de grupo, onde você falava assim, esse aqui sou eu, aquele ali é você, não sei o quê. Filmes onde você meio que se reconhecia, onde você queria ser aquele personagem entrava muito em contato, de certa forma, com a sua realidade, e era uma coisa que tu falava contigo diretamente, e eu via adolescente que, na minha cabeça, era uma adolescência corrompida, de certa forma, no sentido de, YouTube, fama, os caras quererem, tipo, rindo pra caraca, muito, uma risada de criança, sacolé? O cara vendo uma parada infantil e tipo, rindo pra caraca. E, cara, eu fiquei muito feliz com isso. Eu falei, cara, tá aí. Shazam conseguiu despertar criança dentro de uma galera. Porque eu ri muito no filme. Eu entrei na pele do Bill, né, do menininho que vira o Shazam, que é um moleque atormentado, que é um moleque que é um adulto e que quando se transforma em Shazam vira uma criança com superpoderes. O que até paradoxal e me gerou um certo desconforto no início do filme, mas depois eu meio que entendi essa brincadeira, né? E gostei disso, achei bacana. Então, essa parada, eu achei o filme, sim, boboca, infantil, mas um bom filme boboca infantil.
Olha, inclusive essa sua observação acerca da criançada, eu sou esse cara, eu sou aquele e tal, é uma das coisas atribuídas ao sucesso estrondoso do personagem Shazam na década de 40, que vendia muito mais do que o Super-Homem, uma das motivações do processo, tal, além da semelhança óbvia, no sentido de que as crianças, pelo menos a pesquisa apontava na época, se identificavam muito mais com o Shazam porque ele era uma criança, na verdade, travestida de adulto super forte. Um pouco parecido com a lógica do He-Man, que no original ele ia ser mais infantil, mais fraquinho, se tornava o super, que é uma coisa que em estudo da psicologia e nas próprias pesquisas de mercado você vê que o menino principalmente quer ter esse poder. Very impressive, He-Man. Na época de 40, o Shazam, quando ele virava o Capitão Marvel, quer dizer, o Billy Batson, quando ele virava o Capitão Marvel, ele virava um homem adulto. I'm a man! I'm 40! Tipo assim, na década de 90, o Salomão vai falando com ele, aí no caso ele não se transforma aquele cara. Os deuses da sabedoria ficam trocando uma ideia com ele, aí ele é a criança que tá ouvindo. E agora nos 952, que é a última versão do Shazam, não. Ele, quando ele cresce, ele é a cabeça do Billy Batson naquele corpo super poderoso. Perdão, mas é isso que acontece no filme, Roberto. O filme é baseado nos 952. O filme é baseado na origem dos 952. Na história do Shazam aqui mais atual do Geoff Johns. Mas essa questão dessa adaptação dos 952, ainda assim, ela gera uma incongruência que muita gente está debatendo sobre o Shazam, que no filme ele é um paspalho, ele é um idiota. Stupid! E as pessoas estão se perguntando, mas o cara, beleza, ele tem ele deveria ter o coração puro de uma criança, mas uma vez que você tenha a sabedoria de Salofokimon, você não vai usar um colchão de dormir para tentar salvar um ônibus que está caindo. Mas olha só, vamos despetrificar esse coração aí, ô Guilherme, cara. Porque, cara, eu acho que, assim, o filme ele deixa no ar a questão... Quer dizer, deixa no ar não, ele deixa bem óbvio que o Shazam, ele precisa primeiro entender e utilizar os poderes. Ele tem que entrar em contato com essas entidades que fornecem esse poder mágico pra ele. Então as super forças, o super raio, até a super inteligência, é uma coisa que ele tem que saber lidar. E aí, como é um filme de origem, ele tá entrando em contato com isso, né? E aí a gente pode assumir. Com muita boa vontade, podemos presumir. Total. E, cara, olha só, eu também vou defender aqui o filme porque eu achei do caralho. O filme, ele não se propõe a ser um filme sério, um filme de herói da maneira Marvel, da maneira Batman Begins e Batman Dark Knight, não, sabe? Claro que não. Ele não é um filme denso ao ponto da narrativa toda ter que fazer sentido. Não, pelo contrário. Ele usa em diversos momentos a sua capacidade de elevar certos conceitos ou de abstrair certas situações em prol de outras. Que é aquela parada da descrença e... esqueci o termo que é usado. É a suspensão de descrença. É aquela nossa vontade, isso. Né, enquanto leitor ou espectador, de aceitar determinadas premissas de um filme, de um quadrinho, de um videogame, mesmo que elas sejam impossíveis, fantásticas ou, sei lá, contraditórias. Então ele usa muito desse elemento em diversas cenas que a gente fala assim, cara, ele não faria isso, será? Só que isso se justifica no desenrolar do filme por uma série de eventos que vão acontecendo. Você fala assim, não é para eu levar tão a sério. Até as próprias soluções encontradas, em alguns momentos, você vê que é um filme para criança, e que é um filme bem infantil até. E aí vem uma crítica minha, Afonso, não sei se você vai concordar, que eu acho que em diversas partes do filme, ele não sabe para onde tá indo. Where are we going? Ele às vezes parece infantiloide, e às vezes parece mais adulto. Tem a cena que o cara invoca os 7 pecados capitais, faz um discurso mega bíblico falando dos pecados, não sei o que, o cara se desfaz, a pele vai se desfazendo, olhando pra tela, dá susto pra cacete, devora pessoas, e daqui a pouco aparecem os monstros dos Goosebumps, sabe qual é? Sim. O Scooby-Doo. E tu fica... O que tá acontecendo? Será que eu trago meu filho ou não? O diretor desse filme, o David, tô vendo aqui na minha colinha, David Sandberg, ele é um cara que tem um background em filme de terror. Eu acho que ele dirigiu o curta Lights Out, que é um curta bem legal, que fez um sucesso na internet. Quando você apagava a luz,
Eu vi esse filme! Esse tem um curta. Virou um filme depois, né? Um filme bem ruim. Vai pro inferno, filme divertido pra caramba. É uma criatura que só aparece nas sombras mesmo, assim. Mas é ruim. tem belos filmes de terror aí, e esse eu, pelo menos, não coloco no... Quando eu falei que é uma criatura que só aparece nas sombras, eu me senti meio imbecil, porque é a premissa de todo monstro, né, cara? É um pouco, assim, mas então assim, ele não é um cara que tem primeiro que ele tem esse background de terror e fica muito evidente isso no filme em alguns momentos, aí o Diogo citou e então não é um cara que tem primeiro, eu não acho que ele tem um bom histórico de filme, citei um aqui esquisito, o Longa Lights Out, e acho que o Annabelle também, pois é, mas ele não dirigiu o Annabelle. Dirigiu o segundo. Dirigiu o 2, pô. O 2 é dele. Dirigiu o 2, né? O 2 é dele. Porque essa discussão que o pessoal coloca sobre é um filme pra criança, né? É claro que existe filme pra criança, filme pra adulto e tal. Só não tem filme pra velho, né? Sacanagem. Não... Oh, não! Tem sim, pô. Bucket List. Tem, verdade. Tem uma série agora com o Michael Douglas. Michael Douglas! Na Netflix também, que o Caruso me recomendou, que é legal. É verdade, tem filme pra todo mundo. Mas eu acho que, citando até o grande Spielberg... O segredo de você fazer um filme pra criança, ou você se comunicar com criança, o Didi que tem criança, é você não tratar a criança como um idiota. É diferente. Filme infantil... Peraí, por que não tratar uma criança desse jeito? Elas são idiotas. Sim, mas... Toda criança é. Não, mas no sentido de você tratá-la como se ela não pudesse aprender. Idiots. Você fazer um filme pra criança, por que filmes considerados grandes obras, que são voltadas para o público infantil, não ofendem o público adulto, não sofrem das críticas que, por exemplo, o filme do Shazam e outros parecidos sofrem? Os próprios filmes da Disney são feitos sobre esse molde, né? Você consegue assistir um Aladdin, um Rei Leão, uma Pequena Sereia, Moana, Frozen, enquanto adulta, com seus filhos vão se amarrar e você vai sair super entretido. Porque ele não trata você como um imbecil. A questão dele ser um super-herói, essa coisa que a gente falou da suspensão da descrença, ainda assim, quando você escreve uma obra, ela tem que fazer sentido dentro da falta de sentido dela. Sacou? Se você estabelece aquelas regrinhas, por mais que elas sejam regras mágicas, elas têm que funcionar dentro daquele absurdo. Que triste pra você. Tô só com pena de verdade, porque tudo que você falou eu achei que é errado, então eu fico com pena da sua alma, que não aproveitou essa maravilha boboca que é Shazam, cara. Mas, Diogo, e outra coisa que eu te pergunto, na verdade, você citou aí outra coisa que o pessoal tá reclamando, a personalidade do guri, ela não bate com a personalidade do Capitão Marvel. Quando ele é criança, Beto, perfeito, ele é um moleque muito mais soturno, muito mais ciente das mazelas da existência humana do que quando ele vira o Shazam. E não é nenhuma questão de deslumbre. É isso que eu ia perguntar. Ele não fica inebriado com o poder, não? Olha só, ele até fica. Aparece lá, ele tem todo um posicionamento de deslumbramento, todo mundo que está envolvido com os poderes dele fica deslumbrado, né? Aquilo se torna uma parada. Mas a mudança no personagem, né? No modus operandi do personagem é tão grande que foi até uma coisa que eu coloquei, que é um ponto fraco pra mim no filme. O moleque é um adulto e o Shazam é uma criança, cara. Sabe? Pois é. E isso pra mim foi uma coisa que eu fiquei meio... Falei, porra, depois eu achei até legal. Falei, pô, bacana, porque... o Shazam, ele é um adulto descobrindo. É mais ou menos uma... Eu levo tudo hoje em dia pra metáfora, pra minha vida ficar mais feliz. Eu levo isso por um conceito de quando a gente é adulto e como a gente começa a trabalhar, que a gente começa a ter o nosso primeiro dinheiro e a gente percebe que a gente pode comprar o que a gente quiser, entre aspas. Uhum. Tipo, a gente pode se endividar no cartão agora, saca? Uhum. E a gente fala, cara, agora eu posso comprar gibi à vontade, agora eu posso ir ao cinema com o meu dinheiro, não preciso pedir minha mãe, agora eu posso não sei o quê. E existe tipo um poder nisso, né? Aí você, cara,
Quando você tem um carro, você compra o seu carro, você pode ir pra qualquer lugar dirigindo, que aquilo é um poder. Você agora pode se locomover numa velocidade que um ser humano normal não consegue fazer andando. E você fala, cara, é uma sensação maneira, você fica deslumbrado. E é meio que isso, assim, um moleque de 14 anos, 13 anos, 15 anos, na verdade, ele agora pode fazer um milhão de paradas que ele não podia antes. E ele fala, cara, é chato, é feio o que acontece. Eu achei feio, eu acho que, tipo, puta, não combina, porque o moleque é um saco. Obviamente ele tem uma história dramática, blá, mas ficou esquisito pra mim, concordo, 100%. E também convenhamos, né, negócio de ser órfão, ficar aí sorumbático, o Bruce Wayne, porra, ficou órfão e não tá chorando por aí, meu irmão. Transformou no... Também, né, o cara tá chorando na pilha... Não, peraí. O cara tá chorando numa pilha de bilhões de dólares, chorando assim, secando as lágrimas com dinheiro. Porra. Não, vamos levantar aí, pô, a galera órfã aí que tá ouvindo o programa, porra, vamos parar desse chororô aí, meu irmão. Vira milionário... Uma parada que eu achei muito legal no filme, que eu acho muito interessante, a gente tem na DC, como sempre teve, os heróis da DC, eles são heróis muito gregos. Eles são divindades, eles são seres inalcançáveis, coisas que o ser humano normal jamais conseguiria atingir. Essa é a construção de quase todo o herói da DC clássica, né, da época de ouro e tudo mais. O Beto sempre pontua muito bem isso. Isso se diferenciou totalmente da Marvel. A Marvel, inclusive, quando o Stan Lee fez a grande revolução com o Quarteto Fantástico, ela focou nos fracassos, ela focou na discussão, nos problemas cotidianos. O Quarteto Fantástico, nas 3 primeiras revistas, eles discutiam por besteira. Eles tinham inveja um do outro, um não gostava do outro. O Richards discutia com o Coisa e gerava uma situação, família, briga normal de família. Pequenos, né? Coisas pequenas, assim, sim, humanas. Mas existe a frase que eu acho que fica marcada, tipo assim, cara, a gente precisa salvar o mundo. É sério que vocês vão ficar discutindo enquanto a gente precisa salvar o mundo? Isso é legal. Isso é uma fase muito marcante pra colocar, porque deixa muito claro o perfil do personagem que a Marvel criou e que a gente vê muito facilmente hoje nos cinemas, como o Homem-Aranha, que é o herói da vizinhança, o próprio Demolidor, que é um outro herói da vizinhança, mas não quer dizer que é. Então, sempre existiu essa diferença, que a DC são seres inatingíveis e a Marvel é alguém que você pode ser. E eu acho que com o Shazam aqui, apesar do Shazam ser um ser mitológico, ele entendeu uma faceta. Ele entendeu finalmente, talvez, como a Marvel funciona. Só que assim, cara, é legal você ter essa diferença. Eu não quero ver a DC imitar a Marvel. O legal é realmente a diferença. A DC tem que achar no cinema, como eu acho que começou a achar, no Mulher Maravilha eu não gosto, mas eu não gosto do terceiro ato. O primeiro e o segundo, pra mim, eles funcionam bem. O Aquaman, eu já gosto bastante, mas ele é super deidade. E o Shazam, assim, cara, o Shazam, ele é o mais poderoso dos heróis da DC, assim, dos que estão aí rondando a Terra. Mas o Shazam pleno, ele é foda. O Shazam é um cara que pode matar o Superman tranquilamente. O Superman, ele não resiste à magia. Isso. Então, teoricamente, ele seria o herói mais fodão. Mas o que eu quero dizer não é copiar a Marvel, porque a Marvel, na real, ela copiou um fenômeno psicológico. Ela seguiu a onda de uma regra que nós humanos, a gente meio que cai. Que a gente se identifica com falhas, a gente se aproxima por defeitos, de certa forma. A falha define a humanidade. E é interessante a gente olhar para um herói que seria um deus grego, um cara todo poderoso, e ver falhas. Assim como a Mulher Maravilha, o primeiro ato que você comentou, é um ato onde todas as falhas dela como aprendiz estão ali. Você tá vendo ela falhando, você tá vendo ela sendo criticada, você tá vendo ela humana, de certa maneira, no meio de pessoas incríveis. Os heróis da DC, eles estão deixando de ser infalíveis, porque nós humanos, pra gente ter empatia com as paradas, a gente precisa que as pessoas tenham falhas, que elas tenham um ponto fraco. Mais ou menos. Aí eu vou botar um contra-argumento aqui, ainda que eu concorde com 90% do que o Diogo falou. Sempre bato na questão da estrutura, e é o meu problema, sempre foi o meu problema com esse filme do Shazam, ou do próprio Aquaman, em questão de estrutura original. Eu acho que, puxando até o Joseph Campbell, da coisa do poder do mito, o ser humano, claro, ele se identifica com outros seres humanos, se eles tiverem falhas, mas nós estamos constantemente em busca
de um herói. Sim, total. Você se inspira pelo herói. E o herói, ele é a pessoa que supera aquelas falhas, ou que somente citando os gregos aí, que a gente fala sempre da Marvel, é o que aparentemente não tem falhas. A fantasia da estrutura do Shazam é justamente que uma vez que ele grite o nome do mago, ele deixa de ser um humano com falhas e ele se torna ideal. Ele é o humano, ele é o mortal mais poderoso de todos. E todas as características que formam o nome do Shazam, todas essas entidades, são justamente perfeições dos aspectos que o ser humano é falho. Mas, Afonso, porque o filme, ele na verdade ele segue uma mudança editorial do Shazam. Eu sei, mas eu também discordo dessa mudança editorial. Faz melhor então, cara. E você tá falando também, Afonso, de uma análise clássica do conceito grego da jornada do herói, de como as coisas são apresentadas. Isso. E isso é uma estrutura que com certeza fundamenta todo o cinema, a literatura, fundamenta diversas paradas. Mas isso eu acho que a gente vem vendo em vários momentos, ele vem sendo reconstruído, readaptado, reformulado. Atualizado, é perfeito. Entende? Quando se desconstrói, você está quebrando para você tentar reconstruir. Se você não compreender como a estrutura original era formada, quando você está nesse processo de reconstrução, você quebra o material. Eu não sabia como funcionava, eu tentei reconstruir. O meu ponto é esse. O próprio Superman do Richard Donner, ele era um personagem perfeito até a página 2. Ele é inseguro em diversos momentos, ele desobedece o pai no original ao fazer a volta no planeta Terra lá e para salvar a Lois, mas ele era perfeito, ele era um herói grego que também tem falhas. Perseus tinha falha pra caralho, Hércules tinha falha pra caralho e por aí vai. Mas entende, eu acho que nessa desconstrução, e o Beto pontuou bem, também é uma crítica à reformulação da DC, eu acho que o cinema, até por atingir mais pessoas, ele acaba falhando essa nova DC quando ela tenta fazer essas quebras da estrutura original. Holy complications! Assim, eu acho o seguinte, primeiro que orgulho, Afonso, o senhor é um conservador de alma e coração, rapaz, vou te falar, tá dentro de você, quem te conhece sabe... Rapidinho. Tecnicamente, tão conservador é aquele cara que não gosta de mudanças muito agressivas porque incomoda ele. Ele gosta de evolução. Evolução. Se o seu carro tá dando um problema, Joe, você não vai jogar ele no ferro velho e vou construir um carro do zero. Você vai estudar. Por que tá dando problema no meu carro? Ele tava funcionando até agora. Isso é o conservadorismo, entendeu? Não que eu me defino, o Beto tá brincando. Eu nem me defino exatamente assim, mas... Não, mas eu particularmente, te conhecendo, cara, consigo te colocar ali, pra mim, você é um conservador e um conservador... diga-se de passagem, clássico, um conservador Chateaubriand, diga-se. O Afonso no Velho Oeste, ele seria o cara que faria um piquete contra os automóveis. Porque não precisamos de automóvel, temos cavalos para isso. Ele faria isso. Os cavalos estão funcionando muito bem, olha agora. Bota o 9 tá certo. Didi Braguinha, meu amigo, eu quero saber de você, então, de 0 a 5 robôs gigantes. Quantos você dá para Shazam, o filme, e a roupa do Shazam? Que eu tô muito curioso para saber a opinião de vocês sobre aquela borracha sintética que deve, dar uma assadeira do caralho. Porra nenhuma. Isso daí só parece os nossos amigos do colégio quando tomavam bomba e achavam que tava forte. Na verdade, era só creatina, era água no músculo. É isso aí, é músculo. Tá real, tá muito realista, a roupa de mentira. Não tá não. Cara, tá escroto em qualquer situação. Agora, faz sentido com o que a gente conversou recentemente sobre a DC, apesar dela ter um tom sombrio, que ela ainda tá aprendendo a manejar no cinema, ela ainda manter dentro da fantasia que os heróis usam aquela coisa bem colorida, bem chamativa. Então é muito curioso, porque isso linka muito com o seriado. A gente falou isso no último episódio com o Rex. Mas os enchimentos desse Shazam não tem nada a ver com cor.
é ridículo. É ridículo Desde mesmo. a primeira imagem que todo mundo reclamou, até quando você vê os trailers, você vê que o negócio tá muito... Você vê o ator dando entrevista, ele não é daquele tamanho. Se o Henry Cavill ficou daquele tamanho pra fazer o Super-Homem, pelo amor de Deus, era perfeitamente aceitável fazer a mesma coisa com o ator. Não, e é curioso, até porque o salário dele é altíssimo pra fazer isso. Exato. E é curioso que, assim, quando você vê a roupa do Henry Cavill, ela tem uma borrachinha também pra até dar uma toneada nos músculos. Mas fica num limite do, assim, o Henry Cavill é tão gigante que você fala assim, tá, beleza, aqui eu aceito. Quando você olha o Shazam, tipo, a cabeça do cara tá pequenininha. Pois é. I am the type of person that doesn't talk negative. Eu vou dar minhas 2 notas, como eu eventualmente faço aqui. Uma é a nota mais técnica, analisando tudo ali que eu vi, e a outra é a nota de verdade do Didi legal. Label! Primeira nota, tecnicamente, eu acho que assim, é um filme focado pra criança que às vezes fica na dúvida se tem que ir pro público mais velho e ele não sabe gerenciar esses 2 momentos, né? O Afonso pontuou bem falando da questão da Disney, que ele sabe usar a linguagem das crianças, mas também tocar no adulto, porque ele busca coisas nostálgicas ou fala uma linguagem que os 2 públicos se entendem, uma linguagem comum a todos, de uma maneira muito bem feita. E aqui, a DC, realmente ela não atinge isso da melhor maneira possível, mas ela se esforça, ela tá se esforçando. É ruim, mas ela está se esforçando e eu vejo esse esforço ali. E eu sou um cara que gosta de coisas que se esforçam. Porque minha vida é tentar só e nunca consegui. Então, eu acho isso bacana, mas sim, é defeituoso, a roupa é ridícula. You don't have a soul! O personagem Billy Batson, que é um órfão, ele tem uma jornada com o personagem em si que eu achei até interessante, a construção da família. Eu tô chegando à conclusão que realmente todo havaiano é maneiro pra cacete. Tá olhando para um semideus, vou te dizer então, nada fez o mar, o sol, o ar. Eu acho que é um havaiano, tem um havaiano lá, que é o pai das crianças, parece um havaiano, pelo menos. E aí eu, falo, cara, o relacionamento que eles têm, o que eles criam, a maneira como as coisas se transformam ali, como evolui o relacionamento de todo mundo, eu achei muito bacana. Então, assim, o filme em geral, cara, tem um vilão que é um arquétipo de vilão, que é o Dr. Sivana. Ele é muito... eu sou o mal, você é o bem, blá blá blá, e tu fala, eu sou os 7 pecados. É tipo, caraca, sério, cara, você precisa ser mais clássico do que isso. É bem bobo, é bobo. Mas é bobo igual o Shazam é bobo. Então tá todo mundo bobo na parada. Menos o Billy, que é um cara centrado. Puta que pariu. Mas o herói é bobo, cara. Quando ele grita a palavra Shazam, momento bom, agora vira pastelão, e eu entendi e gostei disso, de certa forma. Mas ainda assim, o filme é um filme médio. O filme eu daria 3.5 na nota técnica. Mas na nota emocional, meu amigo, o Didizinho lá dentro, quando eu grito Shazam, que ele se transforma no Super Didi, bota a capinha dele de, sei lá, de que é aquela capinha, aquela meia capa que não tinha dinheiro pra uma maior. Cara, ele ficou maluco. Ele ficou maluco vendo tudo aquilo. Eu suspendi todas as descrenças possíveis, cara. Eu adorei, cara. O Didi criança deu 4.8 pro filme. Ele ficou muito maluco vendo aquela parada. Caramba! Ele queria gritar Shazam e virar e soltar raio da ponta dos dedos e recarregar celular das pessoas, que é do caraca. E é muito maneiro. Afonso Solano, agora eu quero saber de você, meu amigo, que eu já percebi. E mais um filme da DC que não te agrada. O pessoal sabe aí que o Homem de Aço eu gostei, a Mulher Maravilha gostei, mas realmente o Batman vs Superman, recentemente eu revi uns trechos aqui que tava passando na TV a cabo, e olha, eu coloquei o Batman vs Superman na mesma categoria daqueles outros filmes inacreditáveis que a gente de vez em quando fala. Eu acho ele de um absurdo, de um maltratamento com a pessoa que gasta R$50 a ir ao cinema e ter que ver aquele Lex Luthor oferecendo jujubinha pras pessoas. E, enfim, tem umas coisas que você vai descobrindo, ele fica pior. Batman Superman fica pior. E aí veio o Esquadrão Suicida e foi aquela vergonha. E eu, naquele dia, eu jurei pra vocês aqui, pra nossa enorme audiência, graças a Zeus, que eu não veria mais nada
dessa atual DC dos cinemas. E Shazam... não acredito, mentira. Afonso. Não recebeu o meu dinheiro, é claro que não recebeu. Mentira, cara. Desgraçado, cara. Que desgraçado. Eu vou desligar. Eu não acredito nisso, cara. Caralho, eu não acredito, velho. Reparem. Que filha da mãe. Ó, citando Ciro Gomes aqui. Repare bem. Eu fiquei perguntando a opinião pro Didi e falando acerca das coisas que a gente tem só... Caraca, bicho. Porra. Então, quando rebootar, quando trocar essa equipe criativa, aí eu vou dar o meu dinheiro. Agora, eu gosto muito do meu tempo pra entregar pra essa galera aí que me deu essas porcarias. Puta merda. Não darei. Fico feliz por você, Didi. Você se divertiu. Foda-se o que você acha de mim e o que você se sente com relação à minha pessoa. Eu quero que você morra.